Oi pessoal, aqui é o Gathering Soldier, eu sou o Moisés e eu vou fazer aqui nesse vídeo uma análise do deck de Final Fantasy XVI, o Revival Trance da Terra e da Celis, tá? E eu vou fazer esse vídeo da seguinte forma: o vídeo vai ser dividido em duas partes. Num primeiro momento, eu vou analisar as cartas individualmente, vou passar pelas mecânicas deles, mas vou dar um foco em como a carta conversa com aquele personagem, com aquela mágica, com o momento do jogo. Vou fazer de forma dar spoiler mínimo, coisa que não importe mesmo para quem quer jogar, para quem nunca jogou, mas que ainda assim você entenda qual sentido que aquela carta tem dentro do jogo, em como o design da carta foi pensado para conversar com o que a gente encontra no jogo. No segundo momento, eu já vou fazer uma análise mais voltada para o Magic em si, né? Vou avaliar como o que a gente viu dentro das mecânicas realmente está de acordo com as comandantes e com a ideia proposta de ser algo que trabalha ali com o cemitério, trazendo suas criaturas de volta do cemitério para o campo de batalha e aumentando assim a sua armada para atacar os seus oponentes. Tá bem? Então, resumindo com o que eu falei já no último vídeo sobre os decks de Commander, onde eu fiz um breve resumo do que eu esperava de cada um, nós temos como comandante principal a Terra e como comandante secundária a Celis. O deck faz referência ao uso do cemitério, né, para você poder trazer de volta aliados para o campo de batalha para lhe ajudar a atacar seus oponentes e vencer seus inimigos. Que isso é uma ideia que remete à segunda metade do jogo de Final Fantasy VI, o World of Ruin, o Mundo em Ruínas. Depois que, após alguns eventos, o Kefka derrota o seu grupo, né? Ah, a gente está procurando ver se esse deck realmente vai fornecer as ferramentas para você tanto alimentar o seu cemitério com o que você quer trazer de volta, como o que vai te ajudar a trazer de volta. A gente não olha só para as comandantes de capa, a gente tem que olhar também todas as mágicas que estão no deck e ver como é em que medida elas ajudam em cada uma dessas etapas da ideia mecânica do deck. Então, a gente vai começar a fazer essa análise aqui pela lista da Wizards, certo? A gente vai relembrar aqui o que a Terra e a Celes fazem, mesmo que eu já tenha falado sobre isso, mas a gente já vê que a Terra, eu não vou discutir em questão das cartas em si, isso eu já falei no vídeo anterior. Aqui eu vou pular um pouquinho em relação às duas comandantes, tá? A Terra, ela tem a primeira habilidade de Trance. Nessa carta, no início do combate, você tritura duas cartas, né? Põe duas cartas do topo do Grimório no seu cemitério e ela ganha voar até o fim do turno. Isso já é legal porque ela tem uma evasão inerente, né, a ela, para poder permitir que você possa atacar sem muita restrição de bloqueio. E ela permite você ressuscitar criaturas, você trazer de volta. Ressuscitar não, porque a gente pensa mais que as criaturas no cemitério estão atordoadas e não mortas, né? É que nem quando a gente fala em Final Fantasy. Quando os membros da sua party morrem, vão a 0 de HP, eles na verdade não morrem. Eles estão inconscientes. Né? Você só perde o jogo quando todos ficam inconscientes, que aí ninguém pode proteger o outro. Então, uh, quando ela causa o dano de combate a um jogador, você pode pagar 2, ou seja, você quer essa evasão para causar o dano de combate e desencadear essa habilidade, pagar esses 2 de mana para poder devolver uma criatura com poder 3 ou menos para o campo de batalha. Já a Celis, ela não tem a mecânica da reanimação, mas ela também alimenta o cemitério, contudo, diferente da Terra, ela só vai alimentar quando ela entra,
e é com as cartas da sua mão, e aí a gente tem a segunda parte de mecânica que a gente vai encontrar nesse deck, que é de para alimentar o cemitério, que é o descarte, certo? Só que a Celis repõe essas cartas na sua mão, e ainda te dá uma adicional. Então aqui, pelo menos, diferente da Terra, você sabe o que você está colocando no cemitério. E sempre que uma outra criatura que você controla entrar, se tiver, basicamente, se tiver vindo do cemitério, quer seja você colocando o cemitério no campo de batalha ou conjurando do cemitério, todas as suas criaturas recebem um marcador mais um, tá? Então, ao contrário da Terra, a Celis fortalece o seu grupo. A Terra traz do cemitério, a Celis aumenta o poder das criaturas, tá? Aí você escolhe uma ou outra dependendo do caminho que você quiser tomar em relação à sua estratégia de jogo, tá? Talvez aqui, no final, a gente vai ver qual das duas deve ser a melhor estratégia ou se elas estão bem equilibradas com as cartas que tem no deck, tá? Então a gente vai começar de criaturas com o Cian, Samurai Vingativo, Vengeful Samurai. Então a gente já vê aqui pelo título que a carta deve estar guardar alguma relação com vingança, com a temática de vingança, tá? Voltando aqui, ela custa 1 a menos para cada card de criatura no seu cemitério, né? Tem Double Strike. E sempre que uma ou mais cards de criatura deixam o seu cemitério, você coloca um marcador no Cian. Aqui a gente vê dois aspectos bem legais do Cian. Né? Só uma coisa, ele é um humano samurai 3/3. Pronto, aqui a gente fechou todas as características dele e There will be no mercy for thee. É a frase dele, né? Aqui a gente mostra bem como o Cian é impactado pelas perdas que ele sofre ao longo do jogo. O Cian, ele perde o povo dele, a cidade de Doma, depois de alguns eventos, e em especial ele perde a família dele. E isso é uma coisa que ao longo do jogo, isso já é coisa de quando você encontra ele, então não vou tratar isso tanto como spoiler, né? Então, isso é uma coisa que ao longo do jogo pesa muito dentro dele, né? Você vê que isso faz com que ele entre em ação, isso motiva as ações dele. Só que ele também passa por um processo de luto durante o jogo. E você percebe que depois que ele tira esse peso dele, ele fica. Ele volta a te ajudar, ele fica mais forte. Quando ele vai lidando com isso ao longo do jogo. Então, você vê como a carta descreve bem isso. E a parte do Double Strike, eu imagino que se refira muito à questão das habilidades ali de Bushido dele, que dão mais de um ataque. Então, acho que esse é o resumo da ópera para o Cian. Acho que é uma carta bem legal dentro do que é o Cian dentro do jogo, certo? O segundo personagem não é um personagem que você usa no grupo, mas ele tem uma relevância dentro da história. O General Leo Christoph, 4 incolor, um mana branco, um mana soldado, 2/2. Ele é um personagem dentro do jogo que inicialmente faz parte do Império Gestal, certo? Então ele participa ali do lado do mal. Só que a gente vê que o Léo não é exatamente uma pessoa má, sabe? O Léo tem princípios, o Léo é uma pessoa com humanidade, ele se importa com os comandados dele, ele não trata os comandados dele apenas como ferramentas. Essa é uma característica muito importante para ele, em contraposição ao Kefka durante todo o jogo. E mesmo as intenções do Rei Gestal. Então, a gente vê aqui que quando ele entra, ele devolve até um card de criatura com valor de mana 3 ou menos do seu cemitério para o campo de batalha. Então você coloca um marcador mais um nele para cada criatura que você controla. Ele é alguém que se fortalece à medida que você tem ali ao seu lado os seus companheiros. Tá? Então, aqui para mim também é uma carta que conversa legal com o Léo, tá? Mesmo que ele tenha uma participação, ele não é do, como eu disse, ele não é do grupo, você não controla ele do começo ao fim, mas ele tem essa importância. Então, eu achei bacana aqui
o General Léo. Ele pode ser 2/2 custo 5, mas ele pode entrar bem forte nesse deck. Aqui já começa com minha parte favorita do Final Fantasy VI, porque faz parte do meu personagem favorito, sendo que esse aqui é o companheiro dele, o doguinho dele, o Interceptor, Shadows Hound. Ele é 2 incolor, 2 preto, cachorro, 4/3, com ameaçar. Assassinos que você controla. Sem ameaçar. Ameaçar é a sua criatura só pode ser bloqueada por 2 ou mais outras criaturas. Tá? Então, sempre que você ataca com uma ou mais criaturas lendárias, você pode pagar 2 incolor e um preto. Se você fizer, devolva esse card do seu cemitério para o campo de batalha, virado e atacando. Certo? Para mim aqui faltou uma coisa na carta, Partner, com Shadow. Tá? Nós já vimos, nós vamos ver no 14 que existe um par de personagens que tem partner um com o outro. Quando a gente chegar na análise do 14, nós vamos ver e vai fazer um grande sentido. Aqui eu realmente senti falta da possibilidade de ter essa relação do Interceptor com o Shadow mecanicamente, tá? Isso para mim é um ponto negativo, mas ainda assim é uma carta que traduz de forma interessante como o Interceptor participa da batalha, sempre associado com o Shadow em especial, mas existem formas do Interceptor lhe auxiliar também com você usando outras personagens do seu grupo, tá? Então, tá legal, tá interessante esse design da carta. E aí, claro que a gente vai falar do próprio Shadow, o assassino misterioso, criatura com 2 incolor e 1 mana preto, toque mortífero, 3/3, humano assassino. Faltou ser ninja, tá? Faltou ser ninja. Vacilo, faltou ser ninja. Ele tem toque mortífero e throw. É a habilidade especial do Shadow, tá? Ele, já para contextualizar, antes da gente ler a habilidade, ele atira, você pode escolher um item, uma arma no seu inventário e jogar nos personagens. Quanto mais forte a arma, mais dano ela vai dar. E além disso, salvo engano, que eu não tenho certeza, mas se ela for uma arma com dano elemental, também vai causar aquele dano elemental. Sempre que o Shadow causar dano de combate a um jogador, você pode sacrificar outra non-land permanent. Que eu acabei de falar, você joga um item, né? Só que você também pode fazer isso com personagens, no caso do Shadow aqui, tá? Não só itens, não só um artefato, um encantamento, né? Se você o fizer, compre 2 cartas e cada oponente perde vida igual ao valor de mana da permanente sacrificada. Muito interessante essa carta, tá? Eu gostei bastante do valor que ela tira do sacrifício, tá? E ela conversa legal com o Troll. Talvez pudesse ser feito de outra forma para conversar ainda de forma ainda mais precisa. Mas, particularmente, eu, eu sinto que eu gostei do Shadow aqui, tá bom? Continuando, a gente vai falar agora do Siegfried, Famed Swordsman, 3 incolores, uma preta, 2/2, humano, guerreiro, ladino. Ele tem ameaçar e quando ele entra você mila 3 cards, então coloca X marcadores mais um no Siegfried, onde X é 2 vezes o número de cards de criatura no seu cemitério. Certo? Aqui a gente vê inclusive o Siegfried no Coliseu, que é o segundo momento em que a gente o encontra, né? 2 características do Siegfried que podem ajudar a explicar aqui a construção dele é que ele é um espadachim habilidoso dentro da história, ele participa do Coliseu como o guerreiro mais forte do Coliseu, e a parte dele fazer o Mil
dos cards e se fortalecer com as criaturas, talvez denote tanto a parte do Coliseu quanto também o fato de ele ser um ladrão, né? A parte de Milá deve estar muito ligada a essa parte. Você encontra ele roubando tesouros, procurando armas fortes, valiosas, para que ele possa utilizar nas batalhas. Então, é nessas situações que você encontra o Siegfried ao longo da história. Outro personagem que esse sim do grupo, Siegfried, você não usa no grupo, realmente é alguém que você encontra ao longo da história, mas o Gal é personagem do seu grupo. E aqui, para mim, já adianto que esse talvez seja um dos meus favoritos em termos tanto de habilidades quanto de como ele conversa com o Gal, com a habilidade dele. O Gal, Feral Youth, é uma criatura de custo 1 incolor 1 vermelho, 2/2, humano Berserker. Ele tem Rage. Rage o nome das habilidades especiais do Gal. Sempre que ele ataca, você coloca um marcador mais um nele. E no começo de cada end step, se um card deixou seu cemitério esse turno, Gal causa dano igual ao seu poder a cada oponente. E aí, o Gal dentro do jogo, ele aprende técnicas de outras criaturas. Né? Basicamente, e não são criaturas que você derrota em uma região específica do jogo, chamada Veld. Tá? Quando você vai derrotando algumas criaturas ao longo das suas aventuras, você pode achar algumas delas na região de Veld. Apenas lá, derrotando essas criaturas, é que você aprende a usar com o Gal, tendo Gal, lógico, na sua party, é que você aprende, faz com que o Gal aprenda os movimentos daquelas criaturas e possa usar isso em combate. Tá? Então, isso conversa muito bem com ele estar com o fato de serem criaturas que deixaram seu cemitério causando dano no seu oponente. Ele usa a habilidade das criaturas que ele derrotou. E o fato de ele sempre ser incentivado a atacar também, você ficando cada vez mais forte, também vem muito disso, vem da questão dele ser um berserk e ele também não para de atacar, né? Talvez aqui, talvez até de repente faltasse algo para caracterizar, tipo, atacar sempre, mas olha, eu achei muito condizente com a, a, a sinergia dele com a habilidade dele. Eu gostei demais, 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 demais. Além de, sinceramente, eu achar ele bem fortinho para esse deck, tá? Se o deck rodando bem a coisa de conversar com o cemitério, esse dano causado a cada oponente é bem legal. E a gente já viu aqui que não é só ele que faz esse dano, a gente já viu também o Shadow causando, colocando no cemitério, né? Então, isso aqui pode ser bem interessante. E a gente já vê uma sinergiazinha se construindo aqui, causando dano além do de combate. Bem legal. Mais pra frente a gente encontra Gogo, um mímico misterioso, Mysterious Mime. 3 em colom vermelho, 2/2, um mago. No começo do combate do seu turno, você pode fazer com que Gogo se torne uma cópia de outra criatura que você controla até o fim do seu turno, exceto que o seu nome é Gogo, Mysterious Mime. Se você o fizer, Gogo é aquela criatura, cada uma recebe +2/+2 e tem haste até o fim do turno, e elas atacam esse turno se estiverem aptas. Basicamente, o Gogo é um mímico. Um mímico imita, né? Então, provavelmente o fato de fazer o outro atacar também é para que o Gogo imite o movimento da outra criatura, né? Só dar +2/0 e haste e só o Gogo atacar seria estranho. Então, para ele copiar o movimento da outra criatura ataca também, né? Eu acho que é por isso que ele força o ataque. É uma boa referência. Mas é um mímico, não tem muito mistério, tá? Sabin, mestre monge. Aqui é uma criatura 4 incolor 1 vermelho, relativamente carinho, 4/3, humano nobre monge, com double strike.
Tem um Blitz, 2 incolor, 2 vermelho, descarta um card. E você pode conjurar esse card do seu cemitério usando a sua habilidade de Blitz. Aqui a gente tem uma peculiaridade que, assim, não é que o Blitz diga respeito exatamente às habilidades do Sabin. Blitz é um nome dos ataques especiais do Sabin, é Blitz. Mas Blitz no Magic é uma habilidade que já existe e ela faz o seguinte: quando você conjura essa mágica pelo custo de Blitz, é um custo alternativo para você conjurar o Sabin. Ele ganha haste e quando essa criatura morre, você compra um card. Tá? Você sacrifica essa criatura no começo da próxima end step. Ele é uma carta que te permite causar um dano considerável, já que ele tem o Double Strike. Né? Ele causa dano em 2 instâncias no combate. Um dia eu explico melhor o Double Strike, não vou me deter muito aqui nisso, para quem não conhece muito, não tem familiaridade ainda com o Magic, tá? E o fato dele descartar um card e o Blitz ser uma habilidade que te faz comprar um card quando a criatura morre, que é a coisa da gente fazer um cycling do deck, você descartar uma carta para comprar uma carta. Né? Então, ele te ajuda a alimentar o cemitério, enquanto ele também dá um ataque muito forte. Você não se importa se ele morrer como resultado do ataque. Você vai causar 8 de dano em uma criatura bloqueadora ou no próprio oponente. É um ataque forte, tá? Causar 8 de dano pode tirar uma criatura potencialmente perigosa. E você não vai perder tanto assim comprando o card. E de novo, descartar card para você, teoricamente, não é um problema. É um bônus. Desse deck é para ser um bônus. Né? Agora, para mim, aqui a parte dele. Aqui já conversar com o Blitz dele, eu já não vejo tanta proximidade assim. Eu acho que usaram a coincidência de uma forma legal para se encaixar no deck, mas eu não sei se eu vi essa sinergia com a lore do Sabin, sabe? Pelo menos eu não notei. Se algum de vocês tiver notado isso, tanto no Sabin, alguma coisa que eu não falei, ou em outras cartas, deixem nos comentários o que vocês notaram, assim, vocês são Final Fantasy, estão vendo as cartas. Comentem para ver se a gente cria uma conversa aqui. Qualquer coisa, até no vídeo seguinte, do próximo deck, eu faço uma aberturazinha com uma errata, com os comentários de vocês, algo do tipo. Né? Ou no encerramento. Carta seguinte, Estrago e Helm. 2 incolor, uma vermelha, humano mago, os 2 são humanos mago, tá? Na história, se a gente for pensar nas características de habilidades dele, então não precisa botar outro tipo, é condizente com os 2. 1/3, Sketch and Lore. Sketch é o grupo de habilidades especiais da Realm. Lore é o grupo de habilidades especiais do Estrago. Já explicando aqui, o Sketch da Realm é uma forma de ela conjurar inimigos que você já enfrentou, que eles ficam no combate no turno, elas fazem um ataque no turno em que você conjura aquela mágica. Né? As criaturas que ela pinta. Já o Estrago, o lore dele é basicamente, para quem conhece Final Fantasy, a habilidade de Blue Mage, que ele copia habilidades especiais dos inimigos. Não é igual ao Gal. O Gal copia o comportamento dos inimigos. Ele usa uma série de habilidades de inimigos específicos. O Estrago conjura mágicas de inimigos que ele copia, que ele vê usando. Então, é um pouco diferente. No caso do Estrago, não precisa ser em Velt, por exemplo. Até não tenho certeza se for uma luta em Velt, se ele aprende. Tá? Mas, enfim. E essa habilidade funciona muito bem com os 2, tá? Sketch and Lore, você paga 2 em colão vermelho, vira. O oponente alvo exila cards do topo do seu Grimório até que ele exile uma instantânea, um feitiço ou uma criatura.
você pode conjurar aquele card sem pagar seu custo de mana. Se você conjura um card de criatura dessa forma, ela ganha haste e, no começo da sua end step, sacrifica essa criatura, que ela não fica em campo na habilidade da Realm. E ativa apenas como um feitiço. Né? Muito interessante também essa habilidade conversando com os dois, bem com os dois personagens dentro do jogo. Aqui a gente já passa para o Summon, o Esper Valigarmanda. Né? É um Esper que a gente já encontra o exército imperial procurando esse Esper para poder transformar em Mage Site, extrair os poderes dele. Ele tem como habilidade, ele é uma criatura encantamento do tipo Saga Drake, de 3 manas incolor, mana vermelho, 3/3 com voar e haste. Ele já pode entrar já pode atacar quando entrar. No seu primeiro capítulo, ele exila um instantâneo feitiço de cada cemitério. Do segundo ao quarto capítulo, ele adiciona um mana vermelho para cada marcador de lore na saga. E você pode conjurar um card de feitiço instantâneo exilado com essa saga e mana de qualquer tipo pode ser gasto para conjurar essa mágica. Certo? O Valigarmanda, ele é um summon que basicamente, dentro do jogo, o golpe especial dele é um golpe elemental de fogo, gelo e trovão. Tá? Então, aqui uma coisa que conversa com o Valigarmanda é o fato de que você vê que na saga ele te permite copiar um instantâneo feitiço exilado com a saga no primeiro capítulo. Provavelmente isso aqui é uma referência ao seguinte: o Valigarmanda no jogo te ensina a conjurar Firaga, Blizzaga e Thundaga. Então, provavelmente ter 3 capítulos que permitem conjurar mágicas é uma associação às 3 mágicas que ele permite que você aprenda se você tiver Valigarmanda equipado no personagem em questão. Tá? Então, não é bem direto, mas tem um sentido aqui, tá? Passando para o seguinte, a gente tem o Maru, Raging Yeti. Tem um Yeti em Final Fantasy VI que faz parte do seu grupo. Ele é um Yeti Berserker, 5 incolor, um mana vermelho, 6/6, bem forte, né? Ele tem atropelar. No começo do combate, seu turno, escolha um randomicamente. Só para dizer aqui, só isso daqui já reflete o fato da jogabilidade do Umaru. Você não escolhe as ações do Umaru. Ele vai ter ações pré-determinadas que vão ser escolhidas aleatoriamente, tá? Conforme ele tenha disponíveis as habilidades, porque você pode colocar habilidades diferentes nele com alguns equipamentos do jogo. Tá? E aqui a gente tem 3 exemplos. Outras criaturas você controla ganham +3/0 e atropelado até o fim do turno. Uma das habilidades dele é questão de dar uns buffs para personagens seus. Na verdade, isso aqui talvez esteja mais referente a quando você dá um determinado item para ele, se você estiver enfrentando ele, pelo que eu me lembro, aqui a minha memória está me pegando um pouquinho, né? Tá me pegando um pouquinho, mas eu acho que tem uma relação com isso. Ou você pode descartar a sua mão e então comprar 4 cards, ou ele causa 5 de dano a qualquer alvo. Certo? Todas essas habilidades dizem respeito ao que o Maru pode fazer dentro do jogo, dentre as ações dele. Tá? Passando para o personagem seguinte, a gente tem o Bannon, o líder dos Returners, que é o grupo no jogo que enfrenta a tirania do Império Gestalt. Ele custa um mana vermelho, um mana branco. 1/3 é um humano clérigo rebelde. Ele tem a habilidade de Prey. Uma vez durante cada um de seus turnos, você pode conjurar uma mágica de criatura entre os cards do seu cemitério que foram colocados lá de qualquer lugar que não seja o campo de batalha nesse turno. Prey no jogo, tá? É uma habilidade do Bannon que ele usa para dar uma cura
para todos os personagens, tá? O Venom, ele não participa do seu grupo sempre. Ele tá dentro do seu grupo de uma forma bem pontual, em um momento específico do jogo, tá? E assim, o Prey é uma habilidade mais de cura, que está trazendo uma criatura que está no cemitério, mas é engraçado, ele traz uma criatura no seu cemitério que foi colocada de qualquer outro lugar que não o campo de batalha, né? Ou seja, que foi descartada, que foi milada, né? É bem, bem legal aqui, tipo, uma forma dele de convocação de pessoas para o grupo, né? E sempre que você ataca, você pode pagar um color e descartar um card. Se você fizer, você compra um card. Tá? Aqui eu já não vejo assim uma relação. Eu acho que aqui mais a menção exatamente do Prey, mas o Prey sendo mais de cura, né? Para recuperar a vitalidade dos seus personagens do que exatamente trazer alguém. Eu ainda estou um pouco. Eu confesso que eu procurei um pouco e ainda fiquei confuso sobre versatilidade do Venom e conversar direitinho com ele. Passando para frente, a gente tem o Edgar, irmão do Sabin, mestre maquinista. Mestre maquinista, irmão do Sabin, rei de Fígaro. 2 incolor, um mana vermelho, um mana branco, um mana artífice nobre, 2/4. Uma vez durante cada um de seus turnos, você pode conjurar uma mágica de artefato do seu cemitério. E se você conjura uma mágica dessa forma, aquele artefato entra virado. Além disso, ele tem a habilidade Tools, aqui referência ao grupo de habilidades especiais do Edgar. Ele pode usar as habilidades referentes a certos equipamentos que ele tem. Quando ele ataca, ele recebe mais X+0 até o fim do turno, onde X é o maior valor de mana entre os artefatos que você controla. Esse poder adicional vai depender do tipo de artefato que tiver em campo, do valor de mana no caso, né? Quanto maior esse valor, maior vai ser o poder do Edgar. É interessante, interessante, tá? Isso condiz com um maquinista, o poder dele aumentar de acordo com o valor do artefato. Me parece interessante, tá? E aqui a gente vem para o nosso grande vilão, né? Mais uma aparição dele, né? E tem uma carta já dentro do set, e aqui a gente tem uma versão do Kefka dentro do deck, aqui em 2 cores, né? No caso, Rakdos. Kefka, Dancing Mad, fazendo referência aqui desde o título, e aqui uma coisa que eu gosto muito, referência desde o título à trilha do Kefka durante a batalha final, que recebe esse nome, tá? 5 incolor, 1 mana preto e 1 mana vermelho, 1 mana mago, 6/6. Durante seu turno, Kefka tem indestrutível. Isso já é bem... Eu acho que isso, para mim, remete muito a uma coisa de que você enfrenta o Kefka várias vezes e ele não é derrotado por você. Eu acredito que seja isso, tá? Palpite. No começo da sua step, exila um card aleatoriamente do cemitério de cada oponente. Você pode conjurar qualquer número de mágicas entre os cards exilados dessa forma, sem pagar os seus custos de mana. E esse cast é naquele momento. Você exila e você pode conjurar. Então, cada jogador que possui uma mágica que você conjurou dessa forma, perde vida igual ao seu valor de mana. Cara, isso aqui é muito forte. Muito forte esse rapaz. E aí, acho que a habilidade é muito para representar o caos do Kefka, ele extraindo a magia dele dos Espers, tomando a magia dele dos inimigos dele. O poder dele vem de outros, de outras pessoas, não é próprio dele. Ele toma esse poder. Então, me parece ser dessa forma, sabe? Que a habilidade conversa com, a, com a, o que fica mecanicamente dentro do jogo. Não mecanicamente, mas com a lore dele. Eu gostei muito dessa carta. Reflete muito para mim
traço do Kefka. Loki, caçador de tesouros, é uma criatura, um genérico, um mana preto, um mana vermelho, um humano ladino, 2/3. Ele não pode ser bloqueado por criaturas com um poder maior que o dele. Poder e a habilidade especial dele, referindo ao jogo, é o Mug. Sempre que ele ataca, cada jogador mila um card, incluindo você. Se um card de terreno foi milado dessa forma, você cria uma ficha de tesouro. Até o fim do turno, você pode conjurar uma mágica entre esses cards. Note que, se uma land é milada dessa forma, se cada jogador que triturar uma land, você faz um tesouro. Além disso, você pode conjurar qualquer dos cards que foram exilados. Qualquer mágica. Terrenos você não joga, são os tesouros, mas qualquer mágica que sair nisso daí, seja sua, seja do oponente, você pode conjurar até o fim do turno. Um detalhe aqui. Aqui já vou puxar para a regra do Magic. Tá? Ele não fala que você pode gastar mana como se fosse de qualquer cor. Tá? Então, os tesouros que o Loki geram, se a carta que você exilou, da mágica que você exilou, for de uma cor de mana diferente, você tem que usar aquele mana específico. Você vai ter que usar provavelmente seus tesouros. Né? Isso eu faço principalmente no caso de mágicas que tenham verde e ou azul no custo. Tá bom? Moogle Warrior. Esse aqui deve agradar muita gente que sonha, desde que a coleção foi anunciada, de fazer um deck de Muggles. Moogle Warrior, um incolor, um vermelho e um branco. Um Moogle Warrior, um Moogle Guerreiro, 1/2 com lifelink. Uma coisa que a gente anotou. Todo Moogle, independente de qual seja, ele tem um de poder, 2 de resistência, lifelink. Todo Moogle é assim. E ele tem a habilidade, novamente fazendo referência à habilidade do Moogle no jogo Dance. No começo da sua step, cada jogador pode descartar um card. Cada jogador que descarta um card dessa forma, compra um card. Se um card de criatura foi descartado dessa forma, você cria um Moogle branco 1/2 com lifelink, uma ficha. Né? Então, se um card de não criatura foi descartado dessa forma, você coloca um marcador +1/+1 em cada Moogle que você controla. Ou você cria um Moogle novo, ou você aumenta o poder dos seus Moogles. Isso dependendo de cada oponente que fizer, de cada jogador, que você está incluso nessa brincadeira, fizer o descarte. Tá? O jogador que descartar vai ter o benefício de comprar um card. Tá? Mas ele também vai estar te dando o recurso. Aí vai de cada jogador querer fazer isso ou não. Tá? Mas eu acho muito interessante isso daqui, porque pelo menos na minha leitura, a habilidade de Dance do Moogle, ela tem um aspecto interessante que ela conversa com o tipo de terreno que você se encontra. Eu acho isso muito legal e, para mim, aqui o jogo trata essa característica da geomancia do Moogle, que é como a gente trata habilidades no Final Fantasy que estão relacionadas ao tipo de terreno que você se encontra. Eu acho interessante que talvez ele esteja mencionando aqui, fazendo associação desses terrenos, da mágica dele de dança funcional ou não, comparando isso com os jogadores aceitarem ou não descarte. Sabe? Pelo menos essa é a minha leitura e eu, particularmente, gostei muito disso. Né? Foi uma forma interessante. Não sei se teria outra forma. Você pode botar nos comentários se você quiser sugerir alguma coisa que poderia ser mecanicamente parecido com a mecânica de dança do Moogle, do Mog. Mas eu gostei. A princípio, eu não pensei em outra ideia, mas eu gostei dessa leitura. Eu quero saber o que é que vocês acham disso. Vocês concordam? Vocês discordam? Deixem aí nos comentários. Aqui agora a gente vai para o Setzer. Wandering Gambler, um incolor, um preto e um vermelho. Ele é o piloto do nosso grupo. Tanto que aqui você vê que ele é uma criatura do tipo humano ladino piloto. 2/2. Quando ele entra,
ele cria o Blackjack, um veículo, artefato incolor 3/3 lendário, ficha, tá? Com voar e tripular 2. Tá? Tripular 2 já permite que ele, que tem poder 2, tripule o Blackjack. O Setzer, originalmente, é o piloto do Blackjack, é o dono do Blackjack e é o veículo inicial que você usa no Final Fantasy VI. Tá? Sempre que o veículo que você controla causa dano de combate ao jogador, você joga uma moeda. Referência à habilidade do Setzer. Que eles não colocaram o nome da habilidade do Setzer, né? Da habilidade específica dele. Mas isso aqui diz muito respeito ao gambling, a questão dele de fazer apostas, né? A habilidade especial dele é dos slots, né? Você roda 3 colunas de slots e aí dependendo de onde parar os slots, da combinação dos 3 slots, isso gera um efeito, podendo desde você matar todos os inimigos a você matar toda a sua party e dar game over. E aqui quando você ganha o flip da moeda, o cara ou coroa, você cria 2 fichas de tesouro virados, tá? Então, basicamente, você está ganhando a aposta. E aqui a gente vai terminar a lista das criaturas que são novas no Magic. São criaturas que não são reprint com um nome atualizado ou uma arte atualizada de Magic. São criaturas totalmente novas, com entidades extremamente importantes na lore do jogo, que é a Warring Triad. 3 manas incolor, é uma criatura artefato lendária Deus, 5/5, com voar, atropelar e haste. Enquanto houverem 8, aliás, menos do que 8 cards no seu cemitério, a Warring Triad não é uma criatura. Você mira um card, o jogador alvo adiciona 1 mana de qualquer cor. É interessante aqui que é o jogador alvo, tá? Você pode dar mana para um jogador, não necessariamente é para você. Por que você vai fazer isso? Eu não sei. Aí vai de cada um fazer o que quer. Mas Commander tem negociações. Pode ser que isso seja bom para você. Aqui eu acho interessante notar a coisa de que eles não são uma criatura enquanto tiver menos do que 8 cards no seu cemitério. Eu não consegui puxar de cabeça e eu não achei porque os 8. Porque tem que ser, porque tem que ser 8 ou mais, tá? Se alguém souber, deixa nos comentários. Eu não lembro direito o número, não lembro. Pesquisei também, não achei por cima, tá? Então, de novo, peço essa ajuda para vocês, né? Aquela colaboração. Mas a coisa de ter algo, depender de algo para se transformar numa criatura, aí sim é uma coisa que eu concordo, tá? E a coisa também de adicionar mana, e de ser uma criatura. Olha, uma criatura 3, 5/5, com voar, atropelar e reixa é bem boa, tá? É uma criatura bem boa, certo? Agora, a importância do Warring Triad dentro do jogo é se você, quando você lembra que eles são os deuses que detinham a magia no mundo de Final Fantasy VI. Só que depois que eles foram selados como resultado da Guerra dos Magi, 1000 anos antes dos acontecimentos do jogo que a gente vencia, a magia foi selada no mundo. E os outros seres que ainda tinham manipulação de magia no mundo, eles partiram para outro mundo a conexão entre os dois mundos foi selada, né? Esses seres que eu estou falando são os Esper, tá? O fato de ter a volta da magia ao mundo no qual a gente se aventura é justamente porque houve uma incursão do Império Gestal no mundo dos Espers para conseguir o recurso da magia para ajudar o Império Gestal a avançar e tomar
e tomar controle dos outros lugares do mundo, do Rei Gestalt se tornar o grande soberano do mundo do Final Fantasy VI. Certo? Esse era o plano dele. E por que que a questão se dá em torno do Kefka? Ah, aí é spoiler. Não é aqui que eu vou contar. Eventualmente eu vou fazer um vídeo para contar as histórias, mas não é esse aqui. Então, mais para frente, nas criaturas a gente já vai encontrar aqui criaturas com o nome delas do Magic, com as habilidades do Magic, mas que basicamente o que tem aqui para dar a cara delas são as artes. Né? O que tem de Final Fantasy são as artes. A habilidade não necessariamente vai conversar com aquele personagem, com aquela criatura, tá? Então eu vou passar só por cima. O Sun Titan, aqui como o Vrex Soul do Final Fantasy, isso aqui é uma das mais importantes, quando a gente tem todo um acontecimento com o Cian, que está numa situação bem complicada, lidando com os traumas dele, das perdas dele. Archfiend da Archfiend of Depravity, que é o Death Gaze. Uma habilidade que conversa bem com o Death Gaze. Ele usa a habilidade de magia de morte para matar instantaneamente personagens seus. Ele tem uma habilidade que conversa com isso. O, esse Sepulcral Primordial, eu esqueci o nome desse monstro, mas se eu não me engano, ele está relacionado ali com uma Lore do Estrago, que já tentou eventualmente derrotar esse monstro. E aqui só me pegou que eles escolheram uma criatura no Magic que não é um Undead. E esse monstro é um Undead. E ele pode morrer, ele pode receber dano com o uso de magias de White Magic, né, e com elementos de cura. Aí aqui a gente tem a gente vai passar por algumas criaturas que são produções mecanizadas de Magitech do Império Gestal. Essa daqui é uma delas, esse aqui é um boss. Esse daqui já é um monstro que a gente, se eu não me engano, a gente encontra na cidade de Zozo. Esse daqui é um que a gente é um tipo de inimigo também que a gente encontra durante a nossa exploração nas fábricas do Império Gestal. Aqui a gente tem como Priest of Faeries os cultistas que a gente tem no Mundo em Ruínas. Simulacro Solene, uma armadura Magitech. O Anjo em Ruínas. Esse Anjo em Ruínas tem no último boss que a gente enfrenta no jogo, você sobe 3 andares antes de chegar no Kefka, na forma divina dele. Esse inimigo aqui é justamente o ser que está no topo dessa torre de inimigos que a gente enfrenta pré-Kefka Deus. Tá? A Palace Jailer, essa aqui é uma carta que conta muito sobre um aspecto interessante do jogo, em que eu acho que isso aqui é em Fígaro. Agora a minha memória me trai um pouco, mas eu acho que isso aqui é em Fígaro. Quando você desce para a prisão, você tem lá esse Lone Wolf, esse personagem que está preso. O destaque não é para o Palace Jailer, não é para o carcereiro, é para aquele personagem que está preso, que é o Lobo Solitário, tá? Ele é um ladrão que, dependendo da sua escolha de libertá-lo ou não da prisão, existem consequências dentro do jogo no futuro. Oportunista mórbido, outro inimigo dos que você encontra comuns aleatórios dentro do jogo. Pitiless Plunderer, um inimigo também de dentro do jogo, que você encontra normalmente no mapa. Stitcher Supply, o Necromante, também um inimigo mais comunzeira do jogo. O Engar, aqui já é de um boss de uma parte específica do jogo, tá? Que aqui diz respeito a um momento importante relativo, principalmente ao que acontece
quando você encontra na primeira parte do jogo, antes do Mundo em Ruínas, o Estrago e a Realm, né? E aqui a gente tem uma cena em que é uma casa incendiada. Aqui, outro dos robôs de Magitech do Império Gestal, retratado como Meteor Golem, né? E outro Minion que a gente encontra também na Fortaleza Industrial, do, na fábrica do Império Gestal, retratada, está sendo usado para representar o Milik. Ok? E é legal que todas as descrições, salvo engano, todas as descrições aqui que tem de criaturas, por exemplo, do Meteor Golem, é, é como a criatura é descrita dentro do jogo. É um monstro mecânico equipado com um arsenal massivo de armas e ataques, incluindo o seu ataque de assinatura Wave Cannon. Um Milik, uma máquina que atordoa e confunde seus inimigos com sinais. Bewither, eu esqueci o significado, gente. Aqui. Mas eu acho muito legal. Você vai encontrar algumas dessas descrições nas cartas, e isso tem dentro do jogo do Final Fantasy, ou você tem algum material, Ultimania, coisa do tipo, tá? E isso é uma característica que eu acho muito legal nas cartas que a gente está olhando. Passando para frente, mais algumas cartinhas novas de Magic aqui e que conversam bem com o jogo. Essa daqui é uma outra que me pegou, que para mim tem um flavor perfeito com a história do jogo. Coin of Fate. Quando esse artefato entra, você vigia um. Surveio 1. Surveio é você olha a carta do topo do seu Grimório, você pode deixar aquela carta no topo ou mover essa carta para o cemitério. Até acho que surveio faltou um pouco nesse deck. Eu acho até que foi uma coisa que eu nem contabilizei quando eu estava olhando as cartas, mas eu não lembro de muito surveio nesse deck. Mas enfim, vamos para frente. Desencolou um mana branco, vira, exila 2 cards de criatura do seu cemitério e sacrifica esse artefato. Um oponente escolhe um dos cards exilados. Você coloca o card, aquele card no fundo do seu Grimório e devolve o outro para o campo de batalha virado. E você se torna um monarca. É espetacular isso daqui porque ele descreve exatamente um momento relativo aos irmãos Edgar e Sabin. Essa moeda é do Edgar. E ele usa, salvo engano, ele usa em 2 momentos do jogo para tomar umas decisões. Só que essa moeda tem uma característica especial. As duas faces da moeda são iguais. A decisão tomada, eu não vou dar esse spoiler, tá? Mas está muito relacionado com o que está escrito nessa carta. A vontade de falar é grande, mas eu tenho medo de dar o spoiler. E tem um detalhe super interessante na arte dessa carta, que se você observa bem, existe um reflexo no peitoral da armadura do Edgar. É o Sabin. Né? Então, ele é justamente mostrando quem é o personagem que tá relacionado ali com a... Muito legal essa carta, muito legal. E pode observar a coisa de uma criatura ir para o fundo do Grimório, uma entrar no campo de batalha e você se tornar um monarca. Isso aqui é exatamente o que acontece nesse momento do jogo. Falcon, Airship Restored. 2 incolor, 1 mana branco. Artefato veículo, 4/3, com voar. Sempre que Falcon causa dano de combate a um jogador, você pode sacrificá-lo. Sacrificar Falcon. Sempre que você o fizer, devolva o card de criatura alvo do seu cemitério para o campo de batalha. 4 incolor, mana preto. Devolva esse card do seu cemitério para o campo de batalha virado. E tem tripular 2. Algumas coisas sobre a Falcon. Ela é o segundo veículo que você usa porque depois de alguns eventos no jogo, Blackjack é destruída. O fato de você sacrificar
a Falcon e devolver um card de criatura para o campo de batalha reflete uma parte da história do Setzer com a antiga amada dele, tá? E a coisa de você sacrificar e devolver para o campo de batalha e poder devolver a Falcon também para o campo de batalha está muito relacionado ao que acontece tanto na história do passado quanto no presente do Setzer no momento do mundo em ruínas. Outra carta que eu gostei muito do Flavor. Tá? E note que o AAA dela também é 2, que é o poder do Setzer no, na carta dele do deck. Perfeito? Aqui a gente tem outras cartas que são reprints de cartas existentes no Magic. Key to the City, onde a gente pode observar aqui o empresário, né, conhecido para quem já jogou, ali que trabalha na parte da ópera, que a Celis faz a interpretação da Maria, uma das partes que eu tenho certeza que quem jogou Final Fantasy VI gosta muito. Phoenix Down, outra carta de um flavor incrível, tá? Por essa carta ser do jogo, do main set, que tem o FF e o cristalzinho, ser do main set, eu não vou analisar aqui dentro desse critério específico do deck, tá? O Phoenix Down é genérico de Final Fantasy. Aqui, aqui a gente tem algumas cartas agora que são itens acessórios dentro do jogo. Aqui não são exatamente equipamentos, tá? Só tem um, só tem um equipamento deles aqui que é um equipamento, tá? Por, por incrível que pareça, por mais estranho que pareça, porque a gente tem o Edgar no jogo, ele usa armas e aqui não tem nenhuma arma. Isso, em termos de flavor, talvez seja um ponto negativo. Não tem nenhuma arma referente ao Edgar. Pelo menos uma para o Edgar chamar de dele, tá? Poderia, mas aqui eu acho que foi um leve pecado que eles cometeram nesse deck. Então a gente aqui tem uma orbe de cristal, aqui a gente tem um Growth Egg como uma esfera do comandante, a gente tem uma Mind Stone como uma tiara, a gente tem um Soul com uma pedra de Magicite, a gente tem uma Swift Boots como eu não sei. Eu não sei exatamente qual a referência desse equipamento. Eu não procurei a lista de todos os equipamentos para saber exatamente a qual esse aqui se referia. Mas esse aqui certamente é faz referência a algum dos equipamentos do Final Fantasy VI. Se você lembra de qual é esse aqui, talvez no futuro eu tente procurar depois, com calma, quais são os equipamentos que podem estar associados com cada carta. Mas essa aqui eu não peguei no começo, tá? Das botas pé ligeiro. Talismã da Convicção, aqui é a Celis segurando a bandana do Loki. Talismã da Indulgência é basicamente um brinco do Kefka. Wayfarer's Bauble, essa daqui é sensacional. Já começa sensacional pelo flavor text. Treasure, que é uma fala do Gal quando ele acha esse capacete de mergulhador. A inocência do Gal é muito bonitinha no jogo, gente. A história do Gal não é. Ele não é um personagem profundo, mas a história dele é bem legalzinha, tá? Não é assim, oh meu Deus, a melhor história. Não, mas é uma história legal. E o mais legal é que se você observa no reflexo do capacete, você observa o Cian e o Sabin. São os personagens que estão nesse momento com o Gal no jogo. Assim, detalhes, gente. Tem uns detalhes aqui que às vezes. Eu tenho certeza que eu depois vou olhar alguns detalhes em algumas cartas que vão me passar batido. Tá? Partindo agora para a análise das instantâneas, a gente começa com o Espers to Magicite. Isso aqui mostra o que é que o Kefka vem fazendo ao longo do jogo, junto com o Império Gestal, que é de aprisionar os Espers nos cristais de Magicite, tá? E usá-los para poder
como fonte de magia, tá? Exile, ela é uma carta que custa 3 incolor e 1 mana preta, instantânea. Você exila o cemitério de cada oponente. Quando você o fizer, escolha até um card de criatura exilado dessa forma. Crie uma ficha que seja uma cópia daquele card, exceto que ele é um artefato, e perde todos os outros tipos de carta. Note que é uma ficha que é uma cópia daquele card de criatura, exceto que ele é um artefato, e perde todos os outros tipos de carta. É importante notar aqui que, se não é criatura, não importa ter poder e resistência, ele não ataca. A não ser que você tenha alguma forma de dar vida, de dar vida para aquele artefato, ou seja, de tornar aquele artefato uma criatura, não adianta ele ter poder e resistência. Ele não pode atacar nem bloquear. Ele é apenas um artefato. Você aprisionou ele. Bedevil. Aqui já são mágicas que já existem no Magic, todas as que eu vou citar. Bedevil, destrói artefato, criatura, planeswalker. E esse Bedevil aqui foi quando eu disse que é a destruição do Blackjack, o primeiro veículo que vocês usam, né? Left Mad. Essa aqui é nova, na verdade. Não tem cartas. Tinha mais uma carta nova aqui, só que essa daqui é da coleção de Final Fantasy, é do set principal, não é específica do deck, não. Como custo adicional, você descarta uma carta e compra 2 cartas e tem flashback, 3 incolor e 2 vermelhos. Big Score é uma carta já existente, mostra um momento em que o Loki acha um cristal de Magicite que ele estava procurando há um bom tempo, por um objetivo muito específico e especial dele, né, que é uma coisa que move muito o Loki dentro da história. Crackling Doom, aqui é o momento em que a gente vê pela primeira vez o Rei Gestal. Né, em um momento em que ele tá crente que tá por cima. Que ele tá no momento que ele acha que ele finalmente vai se consagrar. E ele se ferra bonito. Mortificar, aqui a gente vê basicamente o Esper Maduin, que tem uma ligação muito especial com a Terra. Tá? Quem sabe mais lá na frente eu fale sobre isso, se você já não souber, que eu acho que talvez eu possa ter falado se você segue alguma das outras redes sociais, inclusive segue a gente no Instagram, segue a gente no Blue Sky, a gente que eu digo eu. Segue as minhas redes lá para você conferir as cartas novas que vão saindo ao longo das semanas, as novidades que tem sobre a coleção. Vai estar todo dia eu tô colocando alguma coisinha lá, certo? Agora vamos passar para os feitiços. Rejoin the Fight, 5 incolores, 1 mana preto. É um feitiço que mostra um momento da Terra, quando você está procurando os seus aliados ao redor do mundo, em ruínas. E esse é o momento que você está encontrando a Terra. Você vê aqui a Terra, a Celes e o Sabin, ilustrados, e a mão de um vilão. A mão de um monstro, que é um boss no jogo, com baba. E aqui a Terra se transforma na forma Esper dela quando o Humbaba está atacando o vilarejo de Moblins. O que envolve toda essa cena, aqui é spoiler, mas eu particularmente acho muito bonito. E também a frase que foi usada remete muito a uma coisa muito profunda na história da Terra. I have to fight. Eu tenho que lutar para proteger as pessoas que eu amo e para fazer o mundo um lugar seguro para novas vidas. Quem conhece bem a história da Terra e o processo de descoberta que ela passa durante todo o jogo sabe como essa frase é muito importante. Esse momento é muito importante para ela. Mila 3 cards. Estão começando com o próximo oponente na ordem dos turnos.
Cada oponente escolhe um card de criatura no seu cemitério que não foi escolhido. Seu cemitério, você, jogador que está conjurando. Devolva cada carta escolhida dessa forma ao campo de batalha sob seu controle. Que faz justamente essa coisa de referência aos heróis retornando à batalha, principalmente aqui no caso a Terra, né? Snort é uma habilidade do Senhor Typhoon, que é o amigo do Ultros, que é o polvo que aparece ali no canto inferior direito é o polvo tarado que aparece ali no canto inferior direito da arte. Ele é um polvo tarado. E o Senhor Typhoon, ele só é bobão. Né? E a habilidade cada jogador pode descartar sua mão e comprar 5 cards. Então Snort causa 5 de dano a cada oponente que descartou sua mão dessa forma. Quer descartar sua mão? Quer tentar a sorte para poder comprar cartas melhores? Beleza, vai lá. Boa sorte. Mas vai tomar 5 de dano. Arrogância Trágica. Aqui a gente já vai ver reprints ou alguma carta que esteja no set de Final Fantasy. Arrogância Trágica, que a gente vê o Kefka. Aqui é o momento da derrota do Kefka no fim do jogo. Né? Reanimate. Esse daqui, olha, aqui nessa cena a gente vê o Kefka e essas estátuas que a gente viu em outra carta. Um trio de estátuas. A Warring Triad. O que está acontecendo aqui, spoiler. Sinto muito. O mundo está prestes a aprender o significado de medo. Essa fala é do Imperador Gestahl. Mas quem a gente vê ali é o nosso palhação. Odiado. Essa aqui é pesada. Rise of the Dark Realms. Você simplesmente ressuscita, coloca em campo todos os cards de criatura de todos os cemitérios no campo de batalha sob seu controle. Todos os cemitérios, inclusive dos adversários. E aqui você vê simplesmente toda a galera reunida, animadaça para meter o couro no Kefka. Você não pode destruir tudo. Pessoas sempre terão sonhos. É isso. Palavras da heroína. Legions to Ashes. É uma remoção que pode ser um board wipe de ficha. E aqui é basicamente o estrago, creio eu, que ele usando uma das habilidades que ele aprende. Eu não sei identificar exatamente qual seria essa habilidade, mas é o estrago usando uma das Blue Magic dele. Tá? Ultimato Ruinoso, basicamente o Kefka causando destruição. Esse pequeno Hamlet tem. This little Hamlet has too much boring. Tem muito tédio e insuficiente burning. Torch everything. Enfim, basicamente é o Kefka querendo causar destruição e caos. Tudo que o Kefka ama é destruição e caos. Kefka é um vilão sem objetivo além de causar destruição e caos, porque isso diverte ele. Kefka não é aquele vilão que tem um propósito maior. Não, ele não tem propósito maior. Ele se diverte com caos e destruição. É isso. Ele se diverte com gritos de dor, com sangue. Ele é louco, 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 louco. Ele é um vilão que não tem salvação. Não tem redenção para essa pessoa, sabe? Para esse tipo de vilão. Não existe. Não é alguém que sofreu um trauma, não. Night's Whisper. Aqui é um momento que remete a uma passagem pesada da história do Cian, ele encontrando os espíritos da família dele no trem fantasma. Né? Por que ele encontra isso no trem fantasma? Vou dizer só o seguinte: o trem fantasma, basicamente, o que ele faz é levar o espírito dos mortos para o outro mundo, para o mundo dos mortos, tá? As almas para o mundo dos mortos, onde eles vão descansar. E aqui a frase dele: My love, you made me so happy. Thank you. A Elaine Garamond, a esposa dele falecida, falando pro Cian, se despedindo dele. Stitch Together. E aqui já é sobre o passado de outro personagem, o Shadow.
Essa arte do Galor é absurda. Absurda, absurda. Mostra 3 momentos da história do, do Shadow. E detalhe, você só descobre isso daqui se você tem que fazer algumas coisas de determinada forma para que você tenha acesso à história do Shadow. Você não vai descobrir isso necessariamente no jogo. Isso é meio escondido, tá? Algumas coisas sobre o Shadow são meio escondidas no jogo. Vai depender das suas ações. Eu não vou entrar nos terrenos, tá? Eu só vou falar de um terreno específico que é High Market. Por que que eu vou entrar aqui? Não necessariamente por causa da importância da cidade que está sendo mostrada, mas por causa da habilidade em relação ao deck. Que ele pode adicionar mana incolor, mas o importante é a segunda linha. Você vira, sacrifica uma criatura, você pode ganhar um de vida. Sacrificar aqui é uma forma de botar a criatura no cemitério, tá? Então, era isso que eu queria mostrar aqui. Ah, então, gente, tendo sido vistas as cartas todas, eu quero ressaltar algumas coisas importantes que a gente vê dentro desse deck, tá? E que ajudam a gente a entender se ele tá na linha ou não da proposta do que o deck, do que se espera desse deck. De novo, o que é que eu espero desse deck? Alimentar meu cemitério com criaturas, reanimar essas criaturas, colocar em campo de batalha e, além disso, tirar vantagem desse processo de alguma forma, né? Então, o que eu mais tenho no deck que conversa com essas características é entre 1000 e descarte. Nós temos 19 cartas que conversa com isso. Isso incluindo aquela com sorveio, que só tem uma com sorveio, mas se você incluir isso com uma forma de milar, então você tem 19 cartas que de alguma forma fazem isso para você. Quer sejam continuamente, como por exemplo a própria Terra quando ataca, o Warring Triad ou o Milikin quando você gera mana, ou em um momento com alguma das mágicas que a gente viu, o Snort, por exemplo, descartando ali naquele momento pontual, o Big Score ou coisa do tipo. Cartas de reanimação, cartas que reanimam de alguma forma, mesmo com algum tipo de restrição, a gente tem 17 no deck. Né? Quase 20% do deck tem essa função. E uma delas é uma das comandantes. Tá? Por mais que a comandante tenha uma restrição em relação à criatura ter poder 3 ou menos, mas não é uma quantidade pequena de criaturas aqui nesse deck que tem poder 3 ou menos. Tá? Tudo bem, você pode dizer, mas criaturas importantes aqui têm poder muito grande. Mas existem outras formas de ressuscitar essas criaturas. Se você pensa no Edgar, por exemplo, que te permite conjurar artefato do cemitério, tem algumas criaturas artefatos aqui nesse deck, certo? Então, é importante notar esse tipo de coisa também, tá? Então, aí a gente tem... Uma coisa que tem pouco no deck, talvez, seja sacrifício. Sacrifício não é bem a temática do deck. 1000 e descarte já alimentam bem o cemitério, então o sacrifício fica um pouco ali lateral. Eu entendo aqui, tá? Tem algumas cartas que se importam com o número de criaturas no cemitério, 3. Tem 4 cartas que se importam com cartas saindo do cemitério. Então, além de tudo, tem esse bônus, algumas cartas que tem algum bônus de você estar enchendo o seu cemitério e reanimando, né? E outra, é um deck que a gente tem 14 cartas de ramp, que é seja entre pedras de mana, com criaturas gerando tesouro, ou mágicas gerando esse recurso. Então, são 14 formas de ramp, além dos 37 terrenos. Então, eu acho isso bem ok, tá? No deck. Eu acho que tem gente que acha que deveria ter mais, principalmente sendo um deck Mardu, só que eu acho que isso é muito compensado por outro aspecto do deck. Tem 17 cartas aqui que dão draw. E não é pouco draw. Porque tem algumas cartas que fazem a coisa de loot cycling no deck, de você estar descartando e comprando, ou ao contrário, comprando e descartando, né? Que cumprem bem a função, que te ajudam bem a rodar o deck, comprar bem muita carta do deck, tá? Então não é como se o deck também tivesse
sofrendo muito de draw. Não, tem 17 cartas de draw, não é pouco, tá? Aí tem 9 remoções o deck, mesmo que sejam remoções com algum tipo de restrição ou temporárias, mas existem 9 remoções pontuais e 2 cartas de board wipe, tá? Aí tem algumas outras cartas que já fazem uma outra funçãozinha lateral. Tem o Gogo, que é uma cópia de criatura, aí já é ele conversando com ele mesmo. Algumas coisas de cast que eu chamo de caos cast, porque você não sabe exatamente o que é que você vai poder castar, vai depender daquilo que você milar do topo do seu inimigo, que isso quem faz é o Loki e o Kefka. Você tem cartas que se importam com que você te permitem conjurar instantâneo e feitiço do cemitério, mas que são uma quantidade menor. E não é bem o foco do deck. O foco do deck é você abastecer seu cemitério e ter ferramentas para reanimar essas criaturas. Tá? Então você tem. Aí também você precisa ter as cartas para isso, encontrar as cartas e mana. Então eu acho que dentro desse critério, o deck tem peças suficientes. Eu vejo esse deck como um deck para nível de pré-com, para essa ideia, me parece um deck bem construído. Sempre poderia ser melhor porque é um pré-com. Mas dentro dessa ideia, ele me dá a impressão inicial, sem jogar, de que ele tem tudo para funcionar muito bem. Eu ressalto isso de sem jogar, porque quando a gente joga, é que assim, a gente percebe mesmo se o deck está rodando bem a contento. E claro, para isso você também tem que saber, assim, alguns momentos certos de usar o seu recurso. Um deck como esse, quando você vai descartar uma carta, você tem que saber bem. É uma escolha importante que você vai descartar, mas você também não pode ter pena de descartar as cartas, porque você tem que lembrar que você tem como reutilizá-las, né? Mas também ter consciência de que rodar o deck te possibilita também achar recurso. Tá? Então, aqui não é um deck legal se você tem aquela coisa de ter muito apego às cartas. Tipo, se para você descartar te causa um peso negativo, para muita gente causa esse peso negativo você estar descartando e milando suas cartas, triturando, vendo suas cartas no cemitério sem que você tenha usado essas cartas, tá? Mas isso faz parte da mecânica do jogo. Isso você tem que jogar com esse deck pensando que isso é um possível recurso seu, na verdade, e não uma perda, tá? Então, eu acho que esse deck tem um potencial muito bom à primeira vista. Então, assim, eu sinto que mecanicamente é um deck que eu tenho muita curiosidade de usar. A princípio, eu vejo como um deck bem construído, com uma base de mana bem equilibrada nas cores, tanto na questão de como está distribuído nas criaturas, como na escolha da distribuição das cores que o deck pode gerar, tá? Não vejo tanto problema aqui nesses terrenos que entram virados, né? Sempre que você puder substituir, dê preferência a terrenos que não entram virados. Aqui é um pré-com que tem poucos terrenos básicos. Poderia ter um pouco mais, né? Só tem esse aqui especificamente, só tem 10 terrenos básicos de 37, né? E terreno básico sempre vai entrar desvirado, tá? Mas eu não acho problema a quantidade de terrenos aqui que entram virados ou que buscam outros terrenos, os terrenos básicos que entram virados, né? Não acho que a quantidade que tem aqui é algo que desabone o deck, tá? Não acho, tá? Por mais que tenham base de mana em outros decks melhores, mas eu acho que aqui tá bem tranquilo, tá? E, assim, eu tô muito curioso por esse deck. Além disso, para mim, em termos de flavor, esse é um dos melhores decks. Eu acho que tem algumas cartas que eu fiquei em dúvida, sim, em termos de como o flavor conversa com aquele personagem que está sendo retratado. Confesso que fiquei em dúvida. Pode ser mais por falta de alguma lembrança aqui, de eu não ter conseguido cavar na minha cabeça como está a ligação, mas se eu tivesse que dar uma nota de flavor para esse deck, tá 9 de 10.
tá? E a minha expectativa de habilidades aqui para esse deck, para mim, eu daria, assim, eu acho que dar um 10 para qualquer deck é muito exagero, né? Principalmente, mesmo considerando que é um pré-com. Eu acho que tem algumas coisas aqui que, cara, eu substituiria, porque não, realmente são slots que dá para melhorar, para focar mais, tá? Então, para mim, esse deck, pela expectativa que ele me criou, eu daria um 7,5 para ele, tá? 7,5 de 10. Em termos de flavor, 9 de 10, assim, tá? Sobre os terrenos, eu quero dar uma observação. Eu pretendo fazer vídeos específicos com todos esses terrenos. Nos 4 decks de Commander, tem decks de todos os 4 Final Fantasy, porque tem algumas combinações de cores que são interseção entre um deck e outro. Então vão acabar tendo terrenos repetidos. Então a minha ideia para analisar os terrenos é, é, é fazer um vídeo, um ou dois vídeos à parte, dependendo da quantidade de cartas que eu tiver que analisar. Acho que só um é suficiente, que basicamente eu vou falar do lugar que está sendo retratado. A parte mecânica já não importa tanto no caso dos terrenos, tá? Então, gente, é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado. Esse é o meu primeiro vídeo de 4 da análise dos decks de Commander, agora com a lista completa. Eu vou fazer na sequência dos Final Fantasy. O próximo vídeo é o do Cloud e da Tifa de comandantes do 7, tá? E eu quero saber a opinião de vocês, o que é que vocês acharam desse vídeo, se vocês gostaram de como foi feito, se eu ver que tem algum comentário de vocês pensando numa forma que eu possa fazer diferente e sequenciar diferente, deixa nos comentários para me ajudar a construir melhor esse conteúdo para vocês, que eu estou tentando fazer com o máximo de carinho possível, para mostrar para vocês como a coleção está sendo feita, o esforço está sendo colocado para representar todos os elementos de Final Fantasy aqui. Eu espero que vocês estejam gostando disso, do fundo do meu coração. Muito obrigado pela atenção. Curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam, ativem o sininho, tudo aquilo que a galera costuma pedir, por favor, é muito importante para mim, tá? Muito obrigado pela companhia de vocês e até a próxima reunião.